Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Carlos, eu sou aluno da Faculdade de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga e estou fazendo esse vídeo com o objetivo de explicar a minha compreensão de um exercício aí da matéria Projeto de Vias 1, que nós recebemos como exercício avaliatório. Eu queria dizer que eu fiz aquilo que entendi na aula, pesquisei um pouco e não sei se tudo que eu vou colocar aqui está correto. Com certeza existem maneiras mais fáceis de se desenhar essa curva nesse exercício, que é um exercício sobre a curva composta reversa, e nós vamos tentar mostrar aqui a maneira como nos foi colocada pelo professor, né? Então o objetivo é esse, um método de apresentação do desenho da curva composta reversa no civil 3D. Teremos um desenho aproximadamente igual a esse, que nós vemos aí na figura. E para iniciar, nós vamos mostrar primeiro aqui o desenho do que é uma espiral, né? No caso, a espiral de Cournot, ou curva de transição colotoide, né? Ela tem essa forma. E o trecho que nos interessa mais particularmente seria esse trecho inicial aqui, em que ela parte de um raio infinito, onde faz uma intersecção com a tangente do projeto, até o ponto em que ela atinge o raio da curva circular com a qual ela estabelece a transição, né? Nós vamos então observar que o desenho, num ponto em que ocorre essa transição entre a espiral e a circular, nós chamamos ponto osculador, ou SC ou ST, né, que é o ponto onde nós vamos obter as coordenadas XC, né, aqui no eixo das ordenadas, e a coordenada YC aqui no eixo das abscissas, né? Então isso é importante. Então aqui, como nós podemos ver, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que é a espiral, né? Ela, na verdade, esse desenho mostra mais uma circular, a espiral teria mais esse desenho aqui, ó, saindo do raio infinito para o raio da circular até esse ponto aqui, que é o ponto da transição. E para o nosso exercício nós vamos utilizar os seguintes dados: duas curvas com raio de 200 e LC de 35, uma delas, e a outra raio de 35 e LC de 50 metros. Lembrando que o LC é o comprimento da transição, ou seja, esse comprimento aqui do TS até o SC, mas que no caso foi estabelecido pelo nosso professor para o exercício. O azimuth de entrada da curva seria esse que nós vemos aqui, 90 graus, mais uma composição com o RA de cada aluno, o de saída também. E o que nos é pedido, entre outras coisas, entre o cálculo dos elementos e o desenho da curva, é a distância entre os centros das curvas circulares. Bom, vamos lá para o AutoCAD para a gente dar uma olhada naquilo que nós já temos desenhado e a partir do que eu iniciarei a explicação. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar essa reta aqui, né? E a partir dela dar os offsets dos pontos marcantes da nossa curva circular e de transição. Para tanto, nós usamos essa planilha que nos foi passada pelo professor, né? E aí nós conseguimos, dentro dessa planilha, extrair os seguintes dados. Entrando aqui com o raio e o LC que nós temos, nós vamos obter aqui na saída embaixo o valor de P, o valor de Q e o valor de XC no caso aqui, né? O P, como nós vemos aqui na figura, é o afastamento da tangente, né, onde a circular fará a sua tangente. O Q é o offset que nós daremos a partir da tangente com a circular nessa reta de afastamento P. E o ponto XC, nesse caso, a partir desse afastamento em Q, nós vamos jogar para dentro da curva para que nós possamos chegar na coordenada do ponto osculador. No caso aqui, o SC, né, com coordenada XC, YC, tá? Nesse ponto. Então temos todo esse trecho aqui da nossa espiral, esse trecho da circular
espiral de entrada e aqui espiral de saída. Beleza, feito isso, nós vamos depois passar para o desenho desse trecho espiral, uma vez que nós não temos ferramentas, pelo menos no método que estamos utilizando para fazer o desenho, de desenhar a espiral automaticamente. Então nós vamos vir na planilha aqui que também foi fornecida pelo professor, e nessa planilha nós entramos novamente com o nosso raio e com o nosso LC. Automaticamente todos os valores aqui da coluna da direita vão se modificar. Nós vamos copiar aqui esses valores, até quando? Até próximo do valor da LC. Tá? Então, se a nossa LC é 35, eu vou copiar desde P-line, aqui, até o valor de 35,96 aqui embaixo, para que o comprimento seja adequado à junção da tangente com a curva circular. Tá? Mas eu, por enquanto, não vou mexer com isso agora não. A gente volta aqui, vamos lá para continuar aquilo que nós iniciamos. Então, a partir daquela reta inicial que desenhamos aqui, com o azimuth combinado com o RA, e nós usamos essa ferramenta aqui, Create Line by Azimuth, aqui está, Create Line by Azimuth, onde nós simplesmente clicamos num ponto e depois inserimos o azimuth do ângulo composto. A partir daí, nós vamos desenhar esta outra reta perpendicular à nossa reta inicial e iniciar na sequência os offsets dos pontos P para o desenho dos círculos com raio de 200 e 350. Então temos aqui assinalados o P da curva 1 e o P da curva 2, os dois offsets, um para o lado da curva 1 e o outro para o lado da curva 2, dando o distanciamento correto. A partir dessas duas retas afastadas, nós desenhamos os círculos. Então aqui os dois, o de 200 com raio 200 e esse com raio 350. Na verdade, parte deles já foi apagada aqui, mas inicialmente nós teríamos dois círculos aqui, um em cima e outro embaixo, para iniciar os nossos trabalhos. Após feito o círculo, nós vamos fazer uma abertura de 30 graus, que foi também um valor estipulado no exercício, 30 graus de abertura de arco para fora, para que as curvas sejam reversas, ou seja, entra a primeira curva para cá, sai a segunda para lá, e aí sim, apagamos o restante do círculo com o comando trim, etc. Iniciamos os offsets do Q e do XC. Partindo inicialmente aqui do eixo central, nós vamos dar um offset aqui para a direita do valor correspondente ao Q, 17,49, que é aquilo que nós já observamos aqui na nossa planilha inicial de elementos de transição. Olha aqui, 17,49 é o nosso P, e depois vamos fazer a mesma coisa para a curva de 200. E o XC de 34,97, que nós vamos depois, está aqui o valor, fazer esse offset da linha Q para dentro. Tá? E com isso, aqui embaixo, o prolongamento desses dois offsets, nós vamos encontrar primeiro o chamado Q de 200, nesse ponto aqui, exatamente onde a linha cruza com o eixo do alinhamento, o central, tá? Veja bem que não é aquele que você deu offset, é o alinhamento central, nem o de 350, então onde a linha cruzou nesse ponto aqui, eu tenho o meu ponto Q da curva de 200. Onde a linha do XC cruzar com a curva circular de 200, que é essa que está aqui, aí eu tenho o ponto XC de 200, tá? Que corresponde também, no nosso caso aqui, ao ponto CS, porque aqui está saindo da circular para entrar na nossa transição. Muito bem, eu apaguei aqui na área central os offsets, deixei somente as duas transições para que a gente possa visualizar melhor. Depois de feito isso aqui para a curva de 200, faremos a mesma coisa para a curva de 350, mesma coisa, um offset para fora no valor
de Q, 24,99, e outro para dentro no valor de XC, idêntico ao processo anterior, encontraremos o Q de 350 e o XC de 350, tá bom? Beleza. Depois eu vou explicar como é que a gente loca essa curva aqui. A gente depois vai fazer a mesma coisa para a espiral, né, de entrada da nossa curva reversa, né? E para isso eu vou ter que desenhar uma tangente a partir do final da minha curva circular. Se vocês podem observar aqui, ó, vou selecionar novamente a curva circular, que é essa branca aqui. Ela termina no raio, né, aquela abertura de 30 graus, nesse ponto aqui. E a partir daí, eu desenhei uma reta, né, tangente, saindo nesse sentido, para que essa reta ela fosse usada como referência para que novamente eu desse aqui o meu offset do valor P da curva 200. Tá? Então, dando esse offset, que é este valor que nós vemos aqui nessa posição, o desenho está um pouco poluído aqui. Eu vou dar uma limpada e a gente já volta com ele aí para concluir o nosso raciocínio. Dando prosseguimento, pessoal, eu já consegui dar uma despoluída aqui na área, né, onde nós vamos fazer os offsets. Então, o primeiro que eu falei, né, é esse do P, né, para fora aqui da curva, de 2.5564, como está ali. E a partir desse offset, a gente vai fazer o seguinte procedimento. Nós vamos dar um offset referente ao Q para fora da tangente, que é representada aqui pela linha vermelha, naquele mesmo valor que utilizamos para o raio de 200, né? Um Q de 17 para cá, e do Q, da linha do Q para dentro da curva, o offset do XC. E aí, da mesma forma, onde a linha coincidir, né, com a tangente ali, nós vamos ter o ponto TS, tangente espiral, né, da entrada da curva, e onde ela coincidir com a curva circular, que nós vemos aqui, nós vamos ter o ponto SC, espiral circular. Tá? Bom, para a porção inferior, na curva de 350 metros, o mesmo procedimento, né? Não tem nenhuma diferença. Assim, então, não tem nenhuma diferença, né? O mesmo procedimento que nós adotamos para a parte superior, nós faremos aqui na saída da curva de 350. O que eu quero mostrar para vocês agora é como ficou aqui a área central, né, do nosso desenho. Então, da circular para a espiral, a linha vermelha, né, tudo relativo à curva de 200, e da espiral em amarelo para a curva circular de 350. O único problema que eu tive nessa curva, e eu não entendi ainda por quê, né, algum erro que eu cometi aqui, ou então algum ajuste que eu ainda não sei fazer, é que as espirais ficaram afastadas aqui, uma distância muito pequena, mas ficaram, né? No meu entender, elas deveriam coincidir num ponto único aqui, e a partir daqui eu limparia as extremidades com trim e teria a conexão das duas curvas, né? Depois eu vou tentar tirar essa dúvida. Se alguém souber, por favor, me mande por mensagem aí para ver o que aconteceu. O que eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês, e eu vou fazer isso aqui, é como eu coloquei essas curvas aqui nessa posição, tá? Então deixa eu tirar primeiro essa curva daqui, a espiral amarela, né? Para que a gente possa mostrar como é feita a locação dessa espiral, o desenho também, tá? Vou deixar ela aqui do lado um pouquinho, observe que não tem nada lá, né? Vou entrar na nossa planilha, né, onde nós fizemos ali o cálculo, né, de toda a espiral ali, com os valores, no caso aqui essa espiral de 200, e como nós estávamos lá com a curva de 350, eu vou trocar os valores aqui com o raio e o LC para que a gente pegue os valores corretos aqui. Então, demonstrando aquilo que eu falei anteriormente, então, eu vou selecionar de P-line até o valor de 50, o próximo a 50, que é o meu LC, que já passou aqui. Nós vamos voltar um pouquinho. Tá? Então, eu seleciono aqui 50.97, que é esse último valor mais próximo aqui. Então, todo esse grupo de coordenadas eu copio, né, Ctrl+C, abro um bloco de notas e dou um Ctrl+V. Tá?
A partir daqui eu tenho que formatar, porque os valores estão com vírgula e espaço e o AutoCAD não entende. Então entro aqui em editar, substituir. Primeiro vou trocar vírgula por ponto. Substituir, localizar vírgula, substituir por ponto. Ok? Substitui tudo. Ele já substituiu todas as vírgulas por pontos. O segundo passo é selecionar esse espaço aqui entre as coordenadas, copiar também, Ctrl C, entra aqui em editar, substituir, colo o espaço aqui, Ctrl V, olha, o cursor já moveu para o lado, e aqui onde estava ponto, agora eu ponho vírgula, porque é como o AutoCAD, o CAD Civil, entende a separação entre as coordenadas. Coordenada 1, vírgula, coordenada 2. Né? Só tiro essa vírgula da P-line aqui, que eu não sei para que ela serve. Mas não vai me atrapalhar. Ok, checo aqui se está tudo certo. Última coordenada 50. Copio todos esses valores aqui. Né? Dou um Ctrl C. Volto lá para o meu AutoCAD, onde eu vou desenhar a curva. Né? Que eu já coloquei do lado ali. Vou entrar com o comando polilinha, PL Enter, né? Ok, ele já habilitou o comando. Eu vou com o cursor na linha de comando e dou um Ctrl V. Pronto, ele já apareceu aqui que está desenhada lá embaixo, na origem das coordenadas, a minha polilinha. Eu dou um ESC, né? Dou um clique duplo aqui com o mouse para ele localizar, está lá embaixo a minha polilinha, já está aqui nessa posição. Eu vou dar um comando Move nela, Move, tá? Seleciono, tá? Enter, ele vai pedir um base point, pode ser esse aqui por enquanto. Vamos lá para cima, para a gente voltar para a nossa posição, tá? Então, basicamente seria isso. Eu trouxe minha polilinha lá da onde eu copiei para cá. Como eu já estou com aquela aberta ali, eu não vou mexer mais com ela. Não, vamos fazer aqui porque assim a gente vai mostrar como é que é o comando rotate, tá? Vou dar um del nessa polilinha aqui, tá? Vou selecionar essa outra aqui, tá? Clico com o botão direito só para mudar a linha dela. Probleminha aqui. Okay. Em Properties aqui eu vou colocar a linha amarela para facilitar a nossa visualização. Ótimo, estou com a minha polilinha e quero locá-la no meu local da curva, tá? Novamente, comando Move, Enter, seleciono o objeto, tá? Dou um Enter novamente, ele vai pedir um base point. E o importante nessa hora é que a gente não pegue agora as extremidades, tá? Nós vamos pegar aquele ponto que é o início da polilinha, ou seja, esse endpoint aqui, que é o ponto que vai fazer com que a polilinha seja encaixada na posição correta, tá? A minha espiral seja encaixada na posição correta. E esse ponto qual seria da nossa curva, né? Nós sabemos que é o ponto do início da espiral. Lembra que eu mostrei na planilha que a espiral tinha um inicial tangente que ia de 0 a 10, né? Que é essa parte baixa da espiral abaixo do cursor, e a curva dela é do cursor para cima. Então é ali que a espiral efetivamente começa. Então, como é a minha curva de 350, eu vou procurar onde está o meu Q de 350, que é exatamente essa posição aqui, ó, dessa interseção central aqui, ó, com a tangente, nem é o P de cima nem o de baixo, a central, onde eu vou colocar o meu cursor e dar um clique. Pronto, ali está locado a minha espiral pronta para ser rotacionada, que é o que eu farei agora. Comando Rotate, RO, Enter, selecionamos o objeto, tá? Enter novamente, ele vai pedir um base point, novamente vou selecionar o ponto que eu selecionei ali, né? A partir daqui é que vem o comando diferente. Em vez de rotacionar a olho nu, eu vou usar o comando referência que está na linha de comando lá. Então eu coloco um R e dou um Enter. Ele vai me pedir um ângulo de referência. Na verdade eu vou selecionar novamente o primeiro base point, aquele mesmo que eu usei como referência para movimentar a curva. Ele pede agora, especifique o segundo ponto. O segundo ponto vai ser o ponto em que eu vou fazer a inserção da minha polilinha com a circular. Então é a extremidade da espiral, ó, que é lá em cima. Clico nele e agora vou rotacionar com ela já estabilizada, procurando o meu ponto XC da 350, que é exatamente, olha lá, onde a polilinha vai coincidir
e coincidiu com a minha curva circular, exatamente na posição. Ok? Feito isso, nós temos já pronta a nossa espiral, locada, né, e a curva finalizada. Ela ficaria mais ou menos, né, depois de limpado tudo isso que está por fora aqui, antes de mostrar a curva final, o que o exercício pede também é a distância entre os centros das circulares, né, que são esses dois aqui que eu coloquei do lado, esse ponto e o ponto lá em cima em vermelho, que somando tudo deu 550,5527, que na verdade nada mais é do que a soma dos dois raios, 200 e 350, mais a soma dos dois afastamentos P que nós demos aqui, tá? Esses dois aqui. Vai ser a distância entre os centros das circulares. E no final nós teríamos uma curva parecida com essa aqui, tá? Finalizada e limpa, né? Uma tangente de entrada, uma espiral de entrada, a primeira circular, as duas tangentes centrais. Agora aqui sim eu já fiz um ajuste dando offset para que elas coincidissem, né? A circular da curva de 350 e a finalização da nossa curva. Esse então o desenho final do nosso projeto. Bom, é isso então, pessoal. Isso aí foi o que eu consegui entender da aula, né, e tentar explicar e passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Mais uma vez eu digo que não sei se é o método correto de fazer, me parece que está bem próximo disso. Se alguém tiver uma sugestão, por favor, me mande por e-mail, né, pode colocar sugestões aí no YouTube também, que eu vou tomar ciência. E a gente vai se falando, procurando aí aprender juntos e solucionar aí os problemas da nossa curva composta reversa de transição. Um abraço a todos, muito obrigado aí, uma boa tarde.